Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Até agora nós só estudamos as ligações interatômicas, ou seja, ligações entre os átomos. Nós vimos ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Em virtude dessas ligações, há substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. Uma substância iônica só apresenta ligações iônicas, que são interações fortes. Uma substância metálica só apresenta ligações metálicas, que também são interações fortes. Uma substância molecular apresenta fortes ligações covalentes entre seus átomos e podem apresentar entre as moléculas as chamadas forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Essas ligações intermoleculares estão presentes na substância quando ela está no estado líquido e sólido. Quando essa substância passa para o estado gasoso, as suas moléculas ficam mais afastadas, então praticamente não há forças de atração entre essas moléculas. Bom, é importante saber que essas forças intermoleculares são mais fracas que as ligações covalentes que ocorrem entre os átomos de uma molécula. Vamos lá. Quais são os tipos de ligações intermoleculares? Elas podem ser ligação de polo induzido ou força de London, ligação de polo ou de polo permanente e ligação de hidrogênio. Vamos estudar cada uma dessas ligações intermoleculares. Vamos iniciar o estudo de ligações intermoleculares pela ligação de polo induzido. Esse tipo de ligação ocorre entre moléculas apolares. Então eu coloquei aqui o exemplo do iodo. O iodo é uma substância simples, formada por moléculas apolares, logo é uma substância apolar. Aqui está a estrutura espacial da molécula do iodo. Eu desenhei 3 moléculas de iodo para a gente poder entender como funciona a ligação de polo induzido. A geometria dessa molécula é linear e vocês podem estar estranhando o fato de eu ter colocado polos elétricos aqui, polo positivo e polo negativo. A gente estudou a polaridade das ligações e eu falei, quando a ligação é apolar, não há polos elétricos, não há carga parcial positiva, não há carga parcial negativa. Mas então, por que eu desenhei essas cargas aqui? É o seguinte, quando uma molécula de iodo se aproxima de outra molécula de iodo, os elétrons da primeira molécula repelem os elétrons da outra molécula. O que acontece então? Os elétrons de uma molécula empurram os elétrons da outra molécula para o outro lado. Nessa molécula do meio aqui, como os elétrons dela vão ficar mais para a direita, eles vão ficar nessa região daqui, que eu chamei de região negativa, correto? Como essa região aqui da molécula do meio fica com falta de elétrons, ela é uma região positiva. Polo positivo, polo negativo. Mas isso acontece quando uma molécula se aproxima da outra. Então, esses polos aparecem de forma instantânea. Então, o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo de outra, vice-versa. E essa atração entre os polos é chamada de ligação de polo induzido. Porque uma molécula induziu a formação de polos elétricos na outra molécula quando elas se aproximaram. Bom, aqui, entre os átomos de iodo de uma molécula, há o que a gente chama de ligação covalente apolar. Essa ligação covalente aqui é forte. Já a ligação tracejada, que é a ligação entre moléculas de iodo, é chamada ligação de polo induzido. Ela é mais fraca que a ligação covalente que ocorre entre os átomos de iodo. Beleza? Esse é mais um tipo de ligação intermolecular, é a ligação de polo. Esse tipo de interação ocorre entre moléculas polares. Então vamos ao exemplo. Eu coloquei aqui a molécula do ácido clorídrico, HCl. Trata-se de uma molécula polar. A ligação entre o H e o Cl é uma ligação covalente polar, já que a diferença de eletronegatividade é diferente de zero. Portanto, se só tem uma ligação covalente polar, a molécula é polar.
E a substância formada por esse tipo de molécula é uma substância polar. Legal? Então eu coloquei aqui a estrutura espacial do HCl, eu coloquei 3 moléculas de HCl, e como ela apresenta ligação covalente polar, essa molécula já possui os polos positivo e negativo. Então, quando uma molécula dessa se aproxima de outra, o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra e vice-versa, e esse tipo de interação entre moléculas se chama ligação de polo-dipolo. Ela é mais forte do que a ligação de polo induzido, beleza? Porque esses polos aqui não aparecem instantaneamente, eles não são induzidos, eles já estão presentes na molécula. Em uma molécula, essa ligação entre o H e o Cl é a ligação covalente polar. Já a ligação tracejada é a ligação entre as moléculas, então é a ligação de polo-dipolo. A ligação de polo-dipolo é mais fraca que a ligação covalente polar. Esse é o terceiro tipo de ligação intermolecular, é a ligação de hidrogênio. Essa interação também ocorre entre moléculas polares, só que ela é mais forte que a ligação de polo-dipolo. Moléculas polares que fazem ligação de hidrogênio possuem átomo de hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Vamos entender por que a ligação de hidrogênio é mais forte que a ligação de polo-dipolo. Então, eu coloquei aqui como primeiro exemplo a molécula do ácido fluorídrico. Essa molécula possui hidrogênio ligado diretamente ao flúor. É uma molécula polar, logo a substância formada por moléculas HF é substância polar. Eu desenho aqui 3 moléculas do HF, a sua geometria linear. Como a ligação é covalente polar, a molécula tem um polo positivo e o polo negativo. Essa ligação aqui, dentro da molécula, entre os átomos da molécula, é a ligação covalente polar. Essa linha tracejada aqui representa a ligação de hidrogênio. Vamos ver como é que ela funciona. Como a molécula tem um polo positivo e um polo negativo, o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra. Essa atração entre as moléculas é a ligação de hidrogênio. Mas qual a diferença dessa ligação para a de polo-dipolo? Flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, essa atração exercida pelo flúor aqui é mais forte do que a atração de uma ligação de polo-dipolo. Como segundo exemplo, aqui está a molécula de água. Essa molécula é polar, logo a substância formada por moléculas polares também é polar. Essa molécula possui hidrogênio ligado diretamente a oxigênio. Então aqui eu desenho a estrutura espacial da molécula de água, são 2 moléculas de água. Essa linha mais forte entre os átomos da molécula é a ligação covalente polar. E a linha tracejada representa a ligação de hidrogênios. A molécula de água possui o polo negativo e o polo positivo. O oxigênio, como é mais eletronegativo, ele tem os polos negativos. E o hidrogênio tem o polo positivo. O polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra. A ligação entre moléculas é a ligação de hidrogênio e a ligação entre os átomos da molécula é a ligação covalente polar. A ligação de hidrogênio é mais forte que a de polo-dipolo e que, por sua vez, é mais forte que a de polo induzido. Só que essas ligações intermoleculares são mais fracas que a ligação covalente. Então, por exemplo, se a substância água passar para o estado gasoso, não é a ligação covalente que vai ser rompida. A ligação a ser rompida é a ligação de hidrogênio. As moléculas se separam e as ligações de hidrogênio praticamente desaparecem. Esse quadro é um resumo do que nós aprendemos na aula de hoje. Então, na primeira coluna eu coloquei os nomes das ligações intermoleculares e na segunda coluna os tipos de moléculas correspondentes. Então, vamos lá. A ligação de polo induzido ocorre entre moléculas apolares. A ligação de polo-dipolo ocorre entre moléculas polares. A ligação de hidrogênio também ocorre entre moléculas polares, só que essas moléculas possuem hidrogênio ligado diretamente a flúor ou oxigênio ou nitrogênio. É o famoso H ligado a FON, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Estou indo. Tchau, tchau.
Fui!